a outro é concedida a produção de fenômenos, a outro a profecia, a outro a faculdade de discernir os espíritos, a outro a variedade das línguas e ainda a outro a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo seus recursos particularmente a cada um, como julgue necessário. Quem analise despreocupadamente o texto acima, de certo julgará estar lendo moderno autor espírita, definindo o problema da mediunidade. Contudo, as afirmações que transcrevemos saíram do punho do apóstolo Paulo, há 19 séculos, e constam no capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios. Como é fácil de ver, a consonância entre o espiritismo e o cristianismo ressalta, perfeita, em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem, conforme as possibilidades de que dispõe. Esse orienta, outro esclarece, esse fala, outro escreve, esse ora, outro alivia. Em mediunidade, portanto, não te des a preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. 49. Tesouros ocultos. Ainda existe quem se dirija aos companheiros desencarnados perguntando por tesouros ocultos. Tais consulentes, guardando imaginação doentia, mentalizam recipientes encravados no subsolo ou no corpo de lodosas paredes, a vazarem moedas e preciosidades que lhes atendam aos pruridos de usura. E martelam a mediunidade inexperiente e pedem sonhos reveladores. Mas os amigos espirituais, realmente esclarecidos, tudo fazem para que os irmãos da escola física não encontrem semelhantes bombas douradas que, provavelmente, lhes explodiriam nas mãos, em forma de crime. Entretanto, cada criatura humana surge do berço para descobrir os talentos que traz, independentemente da fortuna terrestre, a fim de ajudar aos outros, valorizando a si mesma. A mulher e o homem aproveitam o amor que dimana gratuitamente de Deus e erguem o santuário do lar, em que se escondem imperecíveis tesouros da alma. O professor emprega palavras que não têm preço amoedado e amontoa os tesouros da cultura e da inteligência. O escritor respeitável utiliza as letras do alfabeto, ao alcance de todos, e estabelece os tesouros do livro nobre que estende consolação e assegura o progresso. E o compositor apropria-se das 7 notas musicais que desconhecem a existência do ouro e oferecem distintamente, ao mundo, os tesouros da melodia. Somente o trabalho consegue formar os verdadeiros tesouros da vida. Ainda assim, é indispensável saibamos distinguir a ação digna da exploração inferior. Os cultivadores da coca e da papoula, que abusam dessas plantas medicinais, transformando-as em filões de dinheiro no mercado escuso da cocaína e do ópio, dizem que trabalham e apenas fazem os viciados e os infelizes. É preciso saber o que produzimos, a fim de sabermos para onde nos dirigimos, porquanto o próprio Jesus afirmou, convincente, onde guardardes o vosso tesouro, tereis retido o coração. E as palavras do Mestre Divino tanto se referem às claridades do bem quanto às sombras do mal. 50. Irmãos problemas. São sempre muitos. Contam-se, às vezes, por legiões. Acham-se encanados, entre os homens, e caminham semeando revolta. Mostram-se desencarnados da esfera física e comunicam a peçonha do desespero. Facilmente identificáveis, sinalizam a rebeldia. Falam em dever e inclinam-se à violência, referem-se ao direito e transformam-se em vampiros. Criam a dor para os outros, encarcerando-se na dor de si mesmos. São vulgarmente chamados espíritos maus, quando, mais propriamente, são espíritos infelizes. Zombam de tudo que lhes escape ao domínio, supõem-se invencíveis na cidadela do seu orgulho, escarnecem dos mais altos valores da humanidade e acreditam ludibriar o próprio Deus. De certo que esses irmãos, enredados a profundo desequilíbrio, estarão entre nós, adestrando-nos as forças mais íntimas para que aprendamos a auxiliar. Não perguntes por que existem, de vez que emparelhávamos com eles, até ontem, quando padecíamos ignorância maior, e nem exijas que os orientadores da espiritualidade lhes suprimam a condição inferior a golpes de mágica, porquanto somos todos irmãos, com necessidade natural de assistência mútua. Cabe-nos,
Acima de tudo, a obrigação de secundar o trabalho daqueles que nos precederam e nos inspiram, realizando o melhor. Para isso, não te digas inútil. Se não prestássemos para as boas obras, por que razão nos daria Deus a flama da consciência e o sopro da vida? Contudo, não basta pregar. É preciso fazer. Os companheiros infelizes, além de serem irmãos problemas, são também nossos observadores de cada dia. Embora com sacrifício, atende a tua parte de esforço na plantação da bondade e no suor do aperfeiçoamento. Saibamos sofrer e lutar pela vitória do bem, com devotamento e serenidade, ainda mesmo perante aqueles que nos perseguem e caluniam, recordando sempre que, em todo serviço nobre, os ausentes não têm razão. 51. Bons espíritos. Quando em dificuldade, assinalas, contente, a mão que te oferta auxílio espontâneo. Se sofres, adquires ânimo novo, perante alguém que te reanima. Doente, sabes ser reconhecido a quem te socorre. Em erro, apresentas-te renovado, diante daquele que te apoia em reajuste, sem recorrer à condenação. Solitário, encontras a presença do amor no companheiro que te dirige a boa palavra. Sabes que te enganas muitas vezes, apesar do teu devotamento à verdade, e que, em muitas circunstâncias, pareces abraçar a ingratidão e a agressividade, não obstante o propósito de honrar a justiça, e, por esse motivo, dignificas todos aqueles que te estendam bondade e compreensão. Respeitas quem te não dá prejuízo. Admiras quem não te fere as convicções. Estimas a quem te ajuda sem perguntar. Abençoas a quem não te cria problemas. Agradeces a quem te aprecia a nobre intenção. Em suma, recolhes reconforto e felicidade junto de todo aquele que te aceita como és, amparando-te as necessidades sem exigir-te certificados de perfeição e exames de consciência. Pelo auxílio que recebes, conheces, perfeitamente, o auxílio que podes prestar. Identificarás, assim, facilmente, a condição do amigo desencanado. Se ele deseja comunicar-te o bem a que aspira, em favor de si mesmo, não permitirá que faças ao próximo aquilo que não queres te seja feito. O bom espírito, por isso, não é somente aquele que te faz bem, mas, acima de tudo, o que te ensina a fazer bem aos outros para que sejas igualmente um espírito bom. 52. Pedidos. Não peças aos amigos espirituais para que te rasguem um veio de ouro. A fortuna imerecida pode sepultar-te o coração na cova da preguiça. Não peças aos benfeitores da vida maior para que sejas conduzido ao leme do poder. A autoridade inoportuna pode encurralar-te no fogo da violência. Não peças aos instrutores de outras esferas que te ofertem segredos da perfeição corpórea. A beleza efêmera pode situar-te no vício. Não peças aos mensageiros divinos o privilégio da posse. A posse mal conduzida atrai os milhafres da usura. Não peças aos companheiros desencanados os enfeites da fama. A fama, sem alicerces respeitáveis, atrai as víboras da calúnia. Não peças aos emissários do Senhor os regalos do conforto excessivo. A escravidão do conforto excessivo atrai os gafanhotos da inveja. Pede a todos eles para que te amparem o próprio aperfeiçoamento, porque, aprimorando a ti mesmo, perceberás que a existência na Terra é estágio na escola da evolução, em que o trabalho constante nos ensina a servir para merecer e a raciocinar para discernir. 53. A escola do coração. O lar, na essência, é a academia da alma. Dentro dele, todos os sentimentos funcionam por matérias educativas. A responsabilidade governa. A afeição inspira. O dever obriga. O trabalho soluciona. A necessidade propõe. A cooperação resolve. O desafio provoca. A bondade auxilia. A ingratidão espanca. O perdão balsamiza. A doença corrige. O cuidado preserva. O egoísmo aprisiona. A renúncia liberta. A ilusão ensombra. A dor ilumina. A exigência destrói. A humildade refunde. A luta renova. A experiência edifica. Todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas nas universidades da Terra, mas a família é a escola do coração, erguendo seres amados à condição de professores do espírito. E somente nela conseguimos compreender que as diversas posições afetivas, que adotamos na esfera convencional,
são apenas caminhos para a verdadeira fraternidade que nos irmana a todos, no amor puro, em sagrada união, diante de Deus. 54. Aptidão e experiência. Queres ouvir os desencarnados, de maneira correta. Aspiras a enxergar nos reinos do espírito, sem nenhuma ilusão. Pretendes cultivar o intercâmbio medianímico, sem leve tisna de engano. Estendes os braços e esperas por sublimes demonstrações. Contudo, entre aptidão e experiência há sempre distância igual àquela que existe entre projeto e realidade. Aptidão é planejamento. Experiência é a dedicação. A aptidão aponta o professor. A experiência faz o ensino. A aptidão indica o tarefeiro. A experiência cria a obra. A aptidão sugere. A experiência edifica. Em mediunidade, qual acontece em qualquer outro serviço nobre, não há conquista relâmpago. Se te propões a engrandecê-la, recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo, antes de ti, lutando e sofrendo para que encontrasses o caminho melhor. Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. O suor de semelhantes heróis anônimos transparece das leis com que te garantes, do alimento de que te nutres, da roupa que vestes, da estrada que percorres ou da casa que habitas. Qualidade mediúnica é talento comum a todos. Mas, exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quantos lhe esposam a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se, dia a dia, a estudar e servir com ela. 55. Espíritos perturbados. É possível conhecê-los, de perto. Surgem, quase sempre, na categoria de loucos e desmemoriados, entre a negação e a revolta. São criaturas desencarnadas, espíritos que perderam o corpo físico e, porque se detiveram deliberadamente na ignorância ou na crueldade, não encontram agora senão as próprias recordações para viver e conviver. Encerravam-se na avareza e prosseguem na clausura da sovinice. Abandonavam-se à viciação e transformam-se em vampiros, à procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes. Abraçavam a delinquência e sofrem o látego do remorso, nos recessos da própria alma. Confiavam-se à preguiça e carregam a dor do arrependimento. Zombavam das horas e não sabem o que fazer para que as horas não zombem deles. São tantas as aflições que descobrem nas paisagens atormentadas da mente iludida, que são eles, homens e mulheres que escarneceram da vida, os verdadeiros autores de todas as concepções de inferno, além da morte, que hão aparecido no mundo, desde a aurora da razão no campo da humanidade. Antigamente, a abordagem de semelhantes companheiros era obscura e quase que impraticável. Hoje, porém, com a mediunidade esclarecida, é fácil aliviá-los e socorrê-los. Podes, assim, vê-los e ouvi-los, nos círculos medianímicos, registrando-lhes as narrativas inquietantes e as palavras amargosas. No entanto, ajuda-os com respeito e carinho, como quem socorre amigos extraviados. Não te gabes, porém, de doutriná-los e corrigi-los, porque a divina bondade nos permite atendê-los, buscando, com isto, corrigir-nos e doutrinar-nos na terra e além da terra, a fim de que saibamos evitar todo erro, enquanto desfrutamos o favor do bom tempo. 56. O lado fraco. Não apenas os médiuns. Viste, muita vez, os melhores amigos iludidos na boa-fé. Muitos que se acreditavam resguardados pelo dinheiro caíram em miserabilidade pela exaltação da própria cobiça. Outros, que se supunham inacessíveis à tentação, desceram para as furnas do vício, arrastados pela fraqueza do sentimento. Grandes inteligências, categorizadas por infalíveis, rolaram na lama, por se haverem levantado em pedestais de orgulho. Criaturas que consideravas como sendo poemas de beleza sublime desfiguraram-se à pressa, mostrando máscaras de agonia, pelo abuso do prazer. Pregadores do heroísmo social e doméstico acabaram no suicídio, escorregando na vaidade. Nobres tarefeiros do progresso pararam a máquina da própria ação, em meio do caminho, corroídos pelo desânimo. Ninguém existe, no mundo, invulnerável ao erro. Todos nós, encarnados e desencarnados, em aprimoramento na Terra, somos sujeitos à ilusão, através dos pontos frágeis que apresentemos na construção dos próprios valores para a vida maior. Em várias circunstâncias, enganamo-nos, todos, em matéria de posse, em problemas de família,
em questões de influência, em convites do sexo, em apelos a honrarias ou em assuntos que se referem à preservação de nosso conforto. Se surpreendes, assim, o companheiro em posição de queda, ajuda-o a reerguer-se para o trabalho digno, sem perda de tempo em comentários inúteis. Se a natureza da falta te parece tão grave que te sentes inclinado à condenação dele, entra no mundo de ti mesmo e pede a Deus te ilumine a alma. E, através da oração, a bênção divina te fará perceber onde guardas também contigo a brecha triste do lado fraco. 57. Futuro. Se pesquisas praticamente o futuro, contempla a faixa de terra que o abandono confiou à secura. Se não lhe estendes braços amigos, podes perfeitamente vaticinar-lhe o amanhã, porque o amanhã, para todo solo relegado ao desleixo, será sempre desolação. Mas se lhe buscas a água viva no próprio seio, removendo areia e detrito, ninguém consegue prever a excelência do oásis que se erguerá do deserto. Em verdade, toda a gente avalia, com segurança, o futuro do mal, quando o mal é conservado. Entretanto, pessoa alguma conseguirá predizer toda a glória do bem, quando o bem aparece. Transplantemos a imagem para o campo da vida. Se cultivas a intolerância, não precisas perguntar quanto à colheita de aversões que obterás fatalmente. Se estimas o abuso, não precisas recorrer aos decifradores da sorte para conhecer o desequilíbrio a que te projetas. Se foges ao dever que te cabe, não precisas inquirir adivinhadores para saber quanto doem as consequências da deserção. Se contrais uma dívida, não precisas ouvir revelações de outro mundo para reconhecer a obrigação de pagar. É possível tenhas contigo largo acervo de problemas trazidos do passado, no que se refere a moléstias e tentações, compromissos e provas, entre dificuldades da vida e lutas da parentela, porque aquilo que é agora representa aquilo que tem sido justamente até hoje. Não te percas, porém, a formular consultas quanto ao que possa haver nas telas do porvir, porquanto, se quiseres renovar-te no bem, alimentando o bem, todo o mal que te aflige será bem, amanhã. 58. Equipe mediúnica. No conjunto orquestral, cada instrumento deve ajustar-se à melodia, não obstante a maneira particularista com que se externe. Também na equipe de serviço espiritual, cada mente precisa afinar-se com a tarefa, embora vibre em diversa expressão. Não podes pensar com a cabeça dos outros, todavia, no círculo medianímico, qual acontece em qualquer obra de grupo, é indispensável te harmonizes com as ações a fazer. Observa, assim, aonde em que te situas. Se dizes de ti para contigo, confio no médium, robusteces o contingente de forças para a realização do melhor, contudo, se adicionas, mas duvido da sinceridade da assistência que o cerca, fazes imediatamente o contrário. Se refletes, quer ouvir o companheiro que ensina, estendes auxílio valioso ao amigo que se utiliza da palavra na pregação. Entretanto, se acrescentas, mas o orador falha em excesso, entras logo a enfraquecê-lo. Se afirmas intimamente, a reunião é para mim um grande conforto, crias seguro apoio à produção de valores edificantes. No entanto, se aditas, mas o trabalho é demorado e enfadonho, passas, de repente, a suprimir-lhe os efeitos benéficos. Quem aprova e critica, ajuda e desajuda. Nenhuma construção, porém, se levanta a golpes de marchas e contramarchas. Ao revés disso, reclama determinação e disciplina, perseverança e objetivo. A reunião mediúnica é também assim. Se queres cooperar, dentro dela, a fim de que produza frutos de ordem e elevação, consolo e ensinamento, repara, acima de tudo, aonde em que te colocas. 59. Revelações e preconceitos. Inquires, muita vez, por que motivo os instrutores desencarnados silenciam determinados temas doutrinários em determinadas regiões. Junto desse ou daquele povo, falam na reencarnação, com veemência, enquanto que, junto de outros, parecem ignorá-la. Aqui, relacionam as graves consequências do suicídio, e, adiante, como que apagam todas as referências em torno de semelhante calamidade, considerada, ainda, em certos agrupamentos raciais, como ponto de honra. Em muitos lugares prestigiam as observações do fenômeno, e, em outros, destacam os merecimentos da escola. Entretanto,
É preciso reconhecer que há alimento físico e alimento espiritual. E tanto quanto existem idades e condições físicas, existem idades e condições espirituais. É necessário, desse modo, observar os mecanismos gástricos e os mecanismos mentais de cada criatura em si mesma. Não se administra à criança a alimentação devida ao adulto e não se oferece ao adulto a alimentação artificial da chupeta. Há doentes que pedem soro para se equilibrarem. Há enfermos que exigem a transfusão de sangue para fugirem da inanição. E, em toda a parte, vemos pessoas que ainda não aprenderam a raciocinar por si mesmas, reclamando ideias àqueles que as dirigem, à maneira dos fetos que não podem manobrar os órgãos em formação, esperando sustento, pela endosmose, no claustro maternal em que se corporificam. Estudamos a posição particular dos companheiros da caminhada humana, oferecendo-lhes a verdade dosada em amor. A divina sabedoria não aprova princípios de violência. Os próprios pais da terra esperam, compassivos, pelo crescimento dos filhos, a fim de entregá-los às bênçãos da natureza, cada qual a seu tempo. Contudo, porque a vida nos traz a todos o claro dever da tolerância fraterna, ensinando-nos a respeitar os preconceitos dos outros, não temos a obrigação de adorar ou louvar, propagar ou seguir preconceito algum. 60. Problema contigo. Fugindo da mediunidade, muita gente acaba alegando, não suporta o labirinto de opiniões. A divergência está em toda parte. É muita exigência. Tentei, mas não pude. Não sou cobaia. Aguente quem quiser. Não quero complicações. É luta demais. E acrescenta, Deus não castiga. E não é por eu deixar a mediunidade que o mundo se tornará pior. Sim, o Criador não condena as criaturas, mas corrige as criaturas desajustadas, por intermédio de suas leis. Ele é a sabedoria infinita e determina, através da cultura, o erguimento da escola em socorro aos analfabetos, mas não arranca as trevas do espírito quantos se acomodam nas furnas da ignorância. Ele é a bondade infinita e sugere, através da ciência, a formação do remédio que alivia os doentes, mas não retira a moléstia de quem persiste no abuso. Ele é o amor infinito e patrocina, através da solidariedade, a construção do manicômio em que se abriguem os alienados mentais, mas não suprime a loucura de quem se endividou no desequilíbrio. Ele é a compaixão infinita e estabelece, através do trabalho, os meios necessários à solução de todos os dissabores e obstáculos que se antepõem ao progresso e à tranquilidade do homem, mas não afasta a dificuldade de quem se entrega à preguiça. É assim que ele, na terra de hoje, promove, através da doutrina espírita, todos os recursos precisos a que te dediques, com êxito, a sagrada missão da mediunidade, em teu próprio favor, mas, se desertas da obrigação, o resultado de semelhante atitude é problema contigo. 61. Sintonia mediúnica. Para cooperar na mediunidade, a serviço do bem, não deves esperar que os instrutores desencarnados te impulsionem as peças orgânicas, como se fosses um fardo movido a guindaste. No reino da alma, o trabalhador, conquanto precise de inspiração, não pode considerar-se mola inerte. Indiscutivelmente, o mecanismo espontâneo é nota destacada e importante, a feição de novidade para a convicção. Contudo, as edificações do sentimento e da ideia exigem a vigilância da consciência. Por isso mesmo, em qualquer condição da força medianímica, podes colaborar com as inteligências superiores, domiciliadas na vida maior, em favor do progresso humano. Se tens dificuldade para compreender-nos assertiva, repara os campos de ação da própria terra, em que o serviço dinamiza a responsabilidade nos mais diversos graus. No levantamento do prédio vulgar, o pedreiro comum, embora consciente de sua tarefa, trabalha com o espírito dirigente do mestre de obras. Este trabalha com o espírito do arquiteto que planejou o edifício e o arquiteto trabalha com o espírito do urbanista que institui o gabarito da via pública. Na escola, o professor de determinada disciplina, embora consciente de sua função, age com o espírito do diretor imediato. O diretor age com o espírito do técnico de ensino e o técnico de ensino age com o espírito das autoridades que presidem os serviços da educação. Medita no assunto e perceberás que é muito difícil te movimentes sozinho, nesse ou naquele rumo da vida. Em toda parte, pensas e fazes algo sob a influência de alguém. E,
Entendendo que todos nos encontramos consideravelmente distantes do bem verdadeiro, não percas tempo perguntando se o bom pensamento te pertence à cabeça. Recorda, acima de tudo, que o bem puro verte essencialmente de Deus e que os mensageiros de Deus tomar-te-ão sob a tutela do amor, se te dispões a servir. 62. Discernimento. Encarecendo a prática do bem por base da cooperação com os instrutores desencarnados, no campo mediúnico, não será lícito esquecer o imperativo da educação. Não somente ajudar, mas também discernir. Não apenas derramar sentimentos como quem faz do peito cofre aberto, atirando preciosidades a esmo, mas articular raciocínios, aprendendo que a cabeça não é simples ornamento do corpo. Coração e cérebro, sintonizados na criatura, assemelham-se de algum modo ao pêndulo e ao mostrador no relógio. O coração, à maneira do pêndulo, marca as pulsações da vida, entretanto, o cérebro, simbolizando o mostrador, estabelece as indicações. No trabalho em que se conjugam, um não vai sem o outro. Tornemos ao domínio da imagem, para a clareza do assunto. Operário relapso não encontra chefe nobre. Escrevente inculto não se laureia em provas de competência. Enfermeiro bisonho complica a assistência médica. Aluno vádio é problema para o professor. Na mediunidade, quanto em qualquer outro gênero de serviço, é indispensável que o colaborador se interesse pela melhoria dos próprios conhecimentos, a fim de valorizar o amparo que o valoriza. Tarefa mediúnica sustentada através do tempo não brota da personalidade. Exige burilamento, disciplina, renunciação e suor. A educação confere discernimento. E o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem todo o bem que precisamos fazer. É por isso que Jesus avisou no Evangelho: brilhe a vossa luz diante dos homens para que os homens vejam as vossas boas obras. E ainda pela mesma razão que o Espírito da Verdade recomendou a Allan Kardec gravasse na codificação do Espiritismo a inolvidável advertência: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instrui-vos, eis o segundo. 63. Jesus e livre-arbítrio. Em matéria de respeito ao livre-arbítrio, reparemos a conduta do Cristo, junto daqueles que lhe partilham a marcha. Companheiro de João Batista, não lhe torce a vocação. Em circunstância alguma encarcera espiritualmente os discípulos em atitudes determinadas. Ajuda sem pedir adesões. Ensina sem formular exigências. Escarnecido em Nazaré, onde fixar a moradia, não procure evidenciar-se. Renova Maria de Magdala, sem constrangê-la. Não ameaça Nicodemos, porque o doutor da lei não lhe compreenda de pronto a palavra. Não exibe poderes divinatórios para impressionar o sinédrio. Permite que Pedro renegue a vontade. Deixa que Judas deserte como deseja. Confere a Pilatos e Antipas pleno direito de decisão. Não impede que os amigos durmam no horto, enquanto ora em momento grave. O sireneu que se destaca, a fim de auxiliá-lo no transporte da cruz, é trazido pelo povo, mas não rogado por ele mesmo. E, ainda depois da morte, volvendo ao convívio dos irmãos de ideal, não tem qualquer bravata de interventor. Entende as dúvidas de Tomé. E quando visitas Saulo de Tarso, às portas de Damasco, aparece na condição de um amigo, sem qualquer intuito de violência. Onde surge, o mestre define a luz e o amor em si mesmo, indicando, no próprio exemplo, o roteiro certo, mas sem coagir pessoa alguma nessa ou naquela resolução. Quando quiseres verificar se os espíritos comunicantes são bons e sábios, rememora o padrão de Jesus e perceberás que são realmente sábios e bons se te ajudam a realizar todo o bem com esquecimento de todo o mal, sem te afastarem da responsabilidade de escolheres o teu caminho e de seguires adiante com os próprios pés. 64. Livre-arbítrio e obsessão. No tratamento da obsessão, frequentes vezes, entre os seareiros do bem, surgem debates em torno do livre-arbítrio. Se a faculdade de escolher é atributo da alma, como influir no ânimo dos desencarnados menos felizes? Temos aqui, no entanto, o princípio de causa e efeito, importando reconhecer que se Jesus respeitou as resoluções de quantos lhe respiravam o ambiente, não arrebatou ninguém as consequências dos próprios atos. Se caímos na criminalidade, somos espíritos doentes e qualquer doente guarda a sua independência, até o ponto em que ameaça a integridade dos outros ou agrava a condição de si mesmo. Para atender a isso,
A sociedade humana relaciona vários recursos de contenção, destacando-se entre eles a segregação hospitalar e a anestesia involuntária, que parecem atentados à consciência. Entretanto, ninguém malsinará ao médico que administre opiáceos ao enfermo desesperado, que lhe tente rasgar as próprias vísceras, ou que isole na câmara gradeada de um sanatório louco suscetível de descer às últimas raias da inconsequência. Diante da obsessão, não te mostres indiferente à sorte dos irmãos incursos nessa dificuldade. A pretexto de resguardar o livre-arbítrio, não deixes o companheiro desencarnado e o companheiro da experiência física sem o concurso do esclarecimento que lhes serve ao caminho como inevitável medicação. Dinamiza o conhecimento quanto julgues preciso, em cada processo de reajuste, mas explica aos irmãos em prova a trilha mais fácil para a libertação deles mesmos. Ainda assim, porque estejas a serviço da verdade, não te faças verdugo. Aspereza é veneno sutil. Irritação retorna a qualquer serviço a estaca zero. Ninguém realmente sabe ensinar se não sabe repetir a lição. Socorre obsessor e obsidiado, incutindo-lhes a verdade dosada em amor. Contudo, recorda que o veículo de semelhante remédio é paciência e paciência. 65. Obrigação primeiramente. Fase da mediunidade o instrumento com que possas desferir, entre as criaturas irmãs, o teu hino de amor. Entretanto, não lhe situes os acordes em leilão. Quanto o sol, que não negocia com a própria luz, o espírito não mercadeja com os próprios sentimentos. Se a vaidade te exagera o valor, pensa um pouco e reconhecerás que a vida, junto de ti, pode suscitar a formação de valores novos que te lancem todas as possibilidades em plena sombra. E quando a ambição busca elevar-te à galeria de ouro, reflete na agonia mental de todos aqueles que descem da galeria de ouro para a névoa da morte. Mediunidade é talento divino nas tuas mãos e a divina bondade nunca se vende. Se pudéssemos definir Deus, seria lícito repetir que Deus é amor e o amor é trabalho do bem por todas as direções. O trabalho, desse modo, é o alicerce da existência produtiva, assim como a raiz é o fundamento da árvore. Se alguém disser que é necessário abandones as tuas tarefas a fim de que haja virtude no caminho do próximo, enredando-te ao ruído ou à festividade que a tua presença consiga criar onde estejas, não te esqueças que o Cristo pagou, em acerba a renunciação, a própria fidelidade ao Supremo Senhor, na prestação de serviço aos homens. Pregação sem exemplo é cheque sem fundos. Angaria o teu sustento, com a disciplina da alma e o suor do rosto. E cede ao intercâmbio espiritual o tempo que lhe possas consagrar por oferta de ti mesmo. Não te rendas a ilusões, nem te creias maior. Além do manancial, corre a fonte, além da fonte, vem o córrego, além do córrego, desponta o riacho, além do riacho, aparece o rio e, além do rio, surge o mar. Primeiro, a obrigação que nos purifique. E, depois da obrigação, entrega à mediunidade aquilo que lhe possas doar espontaneamente, sem qualquer tisne de interesse inferior, como sendo a tua cota de esforço puro na obra do bem geral. Não importa seja pouco. O maior edifício começa a tijolo. Por mais negra a escuridão, fina réstia de luz rompe a força das trevas. 66. Obsessão e Evangelho. Há quem diga que o Espiritismo cria obsessões na atualidade do mundo. Respondamos com os próprios evangelhos. Nos versículos 33 a 35, do capítulo 4, no Evangelho de Lucas, assinalamos o homem que se achava no santuário, possuído por um espírito infeliz, a gritar para Jesus, tão logo lhe marcou a presença, que temos nós contigo. E o mestre, após repreendê-lo, conseguiu retirá-lo, restaurando o equilíbrio do companheiro que lhe sofreu assédio. Temos aí a obsessão direta. Nos versículos 2 a 13, do capítulo 5, no Evangelho de Marcos, encontramos o auxílio seguro prestado pelo Cristo ao pobre gadareno, tão intimamente manobrado por entidades cruéis, e que mais se assemelhava a um animal feroz, refugiado nos sepulcros. Temos aí a obsessão, seguida de possessão e vampirismo. Nos versículos 32 e 33, do capítulo 9, no Evangelho de Mateus, lemos a notícia de que o povo trouxe ao divino benfeitor um homem mudo, sob o controle de um espírito em profunda perturbação, e, afastado o hóspede estranho pela bondade do Senhor,
O enfermo foi imediatamente reconduzido à fala. Temos aí a obsessão complexa, atingindo alma e corpo. No versículo 2, do capítulo 13, no Evangelho de João, anotamos a palavra positiva do apóstolo, asseverando que um espírito perverso havia colocado no sentimento de Judas a ideia de negação do apostolado. Temos aí a obsessão indireta, em que a vítima padece influência aviltante, sem perder a própria responsabilidade. Nos versículos 5 a 7, do capítulo 8, nos Atos dos Apóstolos, informamo-nos de que Filipe, transmitindo a mensagem do Cristo, entre os samaritanos, conseguiu que muitos coxos e paralíticos se curassem, de pronto, com o simples afastamento dos espíritos inferiores que os molestavam. Temos aí a obsessão coletiva, gerando moléstias fantasmas. E, de ponta a ponta, vemos que o Novo Testamento trata o problema da obsessão com o mesmo interesse humanitário da doutrina espírita. Não nos detenhamos, diante dos críticos contumazes. Estendamos o serviço de socorro aos processos obsessivos de qualquer procedência, porque os princípios de Allan Kardec revivem os ensinamentos de Jesus, na antiga batalha da luz contra a sombra e do bem contra o mal. 67. Mediunidade e doentes. No que se refere aos doentes, os cientistas ateus apenas enxergam o corpo na alma e os religiosos extremistas apenas enxergam a alma no corpo. As inteligências sensatas, porém, observam um e outro, conjugando bondade e medicação nos processos de cura. Os cientistas ateus, ao modo de técnicos puros, quase sempre entregam exclusivamente ao laboratório toda a orientação terapêutica, interpretando a moléstia como sendo mero caso orgânico de curso previsto, qual se o corpo fosse aparelho frio, de comportamento pré-calculado, esquecendo-se de que os corpúsculos brancos do sangue fabricam antitoxinas sem haverem frequentado qualquer aula de química. Os religiosos extremistas, à feição de místicos intransigentes, quase sempre entregam exclusivamente à oração todo o trabalho socorrista, interpretando a moléstia como sendo o simples ato expiatório da criatura, qual se a alma encarnada fosse entidade onipotente na própria defensiva, olvidando que os vírus não interrompem o assalto infeccioso diante dessa ou daquela preleção de moral. As inteligências sensatas, no entanto, percebem que o corpo se move à custa da alma, sabendo, porém, que a alma, no plano físico, precisa do corpo para manifestar-se, embora reconheçam que toda a reação substancial procede do interior para o exterior, razão pela qual, em todos os tratamentos, como ação supletiva, será lícito recorrer às forças inesgotáveis do espírito. Na mediunidade curativa, portanto, suprime a enfermidade, quanto possível, com o amparo da medicina criteriosa, mas um jite de amor para socorrer o doente. A solidariedade ergue o índice da confiança e a confiança mobiliza instintivamente os recursos da natureza. Pronuncia a prece que reconforte e estende o passe magnético que restaure, como se fossem pedaços de teu próprio coração em forma de auxílio. Sobretudo, não envenenes o ânimo de quem sofre. Ainda mesmo diante dos criminosos e viciados que a doença arruína, levanta a voz e alongue os braços, sem qualquer nota de azedia ou censura, recordando que possivelmente estaríamos nós no lugar deles se tivéssemos padecido as provas e tentações nas quais sucumbiram, agoniados. Seja quem for o doente do qual te aproximes, compadece-te quantas vezes se fizerem necessárias, entendendo que é preciso aprender a ajudar o necessitado, de maneira que o necessitado aprenda a ajudar a si mesmo. Somente assim descobrirás, tanto em ti quanto nos outros, o surpreendente poder curativo que dimana, ilimitado e constante, do amor de Deus. 68. Sabes? Tanto quanto os médiuns, nós todos, na assimilação da ideia espírita, recebemos uma luz alimentada pela essência do Evangelho. E a missão da luz, acima de tudo, é revelar a fim de que possamos compreender. Todos guardamos, assim, a faculdade superior de entender para auxiliar. Nunca te afirmes, desse modo, sem orientação. Sabes que te encontras na Terra, não somente resgatando o passado, mas também construindo o futuro. Sabes que os parentes enigmas, em verdade, são credores que deixaste à distância, reincorporados agora na faixa de teus dias, a fim de que solvas os compromissos da tua alma e aprendas quanto dói complicar os destinos alheios. Sabes que os ofensores,
transfigurados em verdugos, na maioria das vezes são grandes obsidiados por entidades sombrias, colocados diante de ti pelo mundo, à maneira de testes longos, em que possas demonstrar praticamente a virtude que ensinas. Sabes que as dificuldades, semelhando espinheiros magnéticos no campo de trabalho, são recursos que a vida te oferece, de modo a que não falhes na conquista da experiência. Sabes que a dor, parecendo braço invisível no pensamento, guarda a função de alertar-te contra quedas maiores nos resvaladouros da ignorância. Unge-te, pois, de caridade e de paciência, se aspiras a executar o que deves. O preço da vitória chama-se luta. Ideia espírita é lâmpada acesa, para que todos vejamos claro, e a existência na Terra é caminho para a esfera superior. Não te lastimes se a subida aborrece e cansa, pela cruz que carregas. Ora pelos que te perseguem e abençoa os que te injuriam. Quantos julgavam haver aniquilado o Cristo, no alto de um monte, apenas conseguiram transformá-lo em baliza de luz. 69. Atualidade espírita. Espíritas. O mundo de agora é o campo de luta a que fostes conclamados para servir. Todas as rotas oferecem contradições terríveis. A cada trecho, surpreendemos os que falam em Cristo, negando-lhe testemunho. Ouvimos os que pregam desinteresse, agarrando-se à posse, os que se referem à união, disseminando a discórdia, os que exaltam a humildade, embriagando-se de orgulho, e os que receitam sacrifício para uso dos outros, sem se animarem a tocar com um dedo os fardos de trabalho que os semelhantes carregam. Ontem, contudo, noutras reencarnações, éramos nós igualmente assim. Recorríamos à cruz do Senhor, talhando cruzes para os braços do próximo, exalçávamos o desprendimento, entronizando o egoísmo, louvávamos a virtude, endossando o vício, e clamávamos por fraternidade, estimulando a perseguição a quem não pensasse por nossa cabeça. Hoje, no entanto, a doutrina espírita restaura para nós o Evangelho, em versão viva e simples. Não mais o Cristo abençoando a carniçaria da guerra. Não mais o Cristo monumentalizado em prata e ouro. Não mais a escravidão religiosa, imaginariamente do Cristo. Não mais imposições e convenções, supostas do Cristo. Agora, como devia ter sido sempre, encontramos no Mestre Divino o companheiro da humanidade, ensinando-nos a crescer no bem para a vida vitoriosa. Não nos baste, pois, simplesmente crer. Em toda parte, é necessário sejamos o exemplo do ensino que pregamos, porque, se o Evangelho é a revelação pela qual o Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus, a doutrina espírita é a revelação pela qual o mundo espera mais amplo conhecimento do Cristo, em nós e por nós. 70. Mediunidade e dúvida. Quando a sombra da dúvida se interponha entre o campo de ação e a tua faculdade medianímica, contempla o necessitado que te espera ao serviço. Se fosses o companheiro subjuguante da enfermidade, qual se lâminas de fogo lhe cortassem as vísceras, agradecerias as mãos que se erguessem, generosas, no passe magnético em teu benefício. Se fosses o irmão que exibe a epiderme em largas feridas, como se envergasse roupa anodoada de chagas, mostrarias imensa gratidão aos dedos que te ofertassem o fluido restaurador. Se fosses o alienado mental, de que tanta gente se afasta, tomada de inquietação, de certo acolherias por bênção do alto a exortação que te ajudasse a superar o desequilíbrio. Se fosses a pessoa desesperada nas últimas fronteiras da resistência, à beira do suicídio ou do crime, revelarias reconhecimento profundo a quem te desse a frase de apaziguamento, sustando-te a queda. Se fosses pai ou mãe, esposo ou esposa, filho ou amigo da criatura presa nas malhas da obsessão, agradecerias, feliz, a palavra renovadora de quem se expressasse na tarefa do auxílio. Se fosses o doente, na ansiedade comatosa da despedida, abraçarias por recurso divino a prece amiga de quem te doasse serenidade e esperança para a viagem da morte. Se trouxesses a dor contigo, não vacilarias em acreditar que o próximo tem a obrigação de estender-te consolo e enfermagem, compreensão e remédio. O escrúpulo é naturalmente compreensível toda vez que o mal nos espreita os movimentos, contudo, ante o socorro correto à necessidade dos outros, o escrúpulo, quase sempre, é válvula à exaltação da preguiça. Quem despende o mais mínimo esforço no bem, recebe todo o apoio do bem eterno,
assim como a tomada humilde e fiel recolhe da usina toda a força de que se mostre capaz. Se duvidas do nosso dever de auxiliar os semelhantes, através da mediunidade, observa a obra imensa do Evangelho e pensa no que seria de nós, se Jesus houvesse duvidado de Deus. 71. Inspiração. Em qualquer consideração sobre a mediunidade, não te esquives à inspiração, campo aberto a todos nós e no qual todos podemos construir para o bem, assimilando o pensamento da esfera superior. Não vale fenômeno sem proveito. Um homem que enxergasse, num vale de cegos, sem diligenciar qualquer auxílio aos irmãos privados da luz, não passaria de uma lente importante, entregue a si mesma. Aquele que conversasse numa província de mudos, fugindo de prestar-lhes concurso na reconquista da fala, assemelhar-se-ia tão somente a uma discoteca ambulante. Quem se locomovesse à vontade, numa terra de paralíticos, negando-lhes apoio para que readquirissem a herança do movimento, seria para eles uma ave rara e anormal, agindo em forma humana. A pessoa que ouvisse, numa ilha de surdos, desertando da cooperação fraterna para que reaprendessem a escutar, seria apenas uma registradora de sons. A criatura que ensinasse lógica e conduta numa colônia de alienados mentais e não procurasse o meio, ainda que simples, de amparar-lhes o retorno à razão, estaria, entre eles, como arquivo de máximos inassimiláveis. Não te asseveres incapaz de servir, porque te falte mais ampla incursão no inabitual. Recurso psíquico, sem função no bem, é igual à inteligência isolada ou ao dinheiro morto, excelentes aglutinantes da vaidade e da sovinice. De toda a ocorrência, observa o préstimo. E certos de que o pensamento é onda de força viva que nos coloca em sintonia com os múltiplos reinos do universo, busquemos a inspiração do bem para o trabalho do bem que nos compete, conscientes de que as maravilhas mediúnicas, sem atividade no bem de todos, podem ser admiráveis motivos a preciosas conversações entre os esbanjadores da palavra, mas, no fundo, são sempre o exclusivismo de alguém, sem utilidade para ninguém. 72. Obsessão e cura. Alguém, certa feita, indagou de grande filósofo como classificaria o sábio e o ignorante, e o filósofo respondeu afirmando que considerava um e outro como sendo o médico e o doente. No entanto, acrescentamos nós, entre o médico e o doente existe o remédio. Se o enfermo guarda a receita no bolso e foge à instrução indicada, não adianta o esforço do clínico ou do cirurgião que despendem estudo e tempo para servi-lo. Que a obsessão é a moléstia da alma, não a negar. A criatura desvalida de conhecimento superior rende-se, inerme, à influência aviltante, como a planta sem defesa se deixa invadir pela praga destruidora, e surgem os dolorosos enigmas orgânicos que, muitas vezes, culminam com a morte. Dispomos, contudo, na doutrina espírita, à luz dos ensinamentos do Cristo, de verdadeira ciência curativa da alma, com recursos próprios à solução de cada processo morboso da mente, removendo o obsessor obsidiado, como agente químico ou a intervenção operatória suprimem a enfermidade no enfermo, desde que os interessados se submetam aos impositivos do tratamento. Se conduzes o problema da obsessão com lucidez bastante para compreender as próprias necessidades, não desconheces que a renovação da companhia espiritual inferior, a que te ajustas, depende de tua própria renovação. Ouvirás preleções nobres, situando-te os rumos. Recolherás, daqui e dali, conselhos justos e precisos. Encontrarás, em suma, nos princípios espíritas, apontamento certo e exata orientação. Entretanto, como no caso da receita formulada por médico abnegado e culto, em teu favor, a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas, se não for usada, não adianta. 73. Aliança Espírita. Aliando as sociedades espíritas para salvaguardar a pureza e a simplicidade dos nossos princípios, é forçoso considerar o imperativo da aproximação, no campo de nós mesmos. De certo, ninguém pode exigir que o próximo pense com cabeça diversa da que possui. Cada viajante vê a paisagem da posição em que se coloca e toda a posição renova as perspectivas. União, desse modo, para nós, não significa a imposição do recurso interpretativo, mas, acima de tudo, entendimento mútuo de nossas necessidades,
com o serviço da cooperação atuante, a partir do respeito que devemos uns aos outros. Iniciemos, assim, a nossa edificação de concórdia aposentando a lâmina da crítica. Zurzir os irmãos de luta é retalhar-lhes a própria alma, exaurindo-lhes as forças. Se o companheiro fala para o bem, ainda que sejam algumas frases por dia, estende-lhe concurso espontâneo para que enriqueça o próprio verbo. Se escreve para construir, ainda que seja uma página por ano, encoraja-lhe o esforço nobre. Se consagra energias no socorro aos doentes, ainda que seja vez por outra, incentiva-lhe o trabalho. Se consegue dar apenas migalha no culto da assistência aos que sofrem, auxilia-lhe o passo começante nas boas obras. Se vive afastado das próprias obrigações, ora por ele, em vez de açoitá-lo, e, se está em erro, ampara-lhe o esclarecimento, através da colaboração digna, lembrando que azedia agrava a distância. Educarás ajudando e unirás compreendendo. Jesus não nos chamou para exercer a função de palmatores na instituição universal do Evangelho, e, sim, foi categórico ao afirmar, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E Allan Kardec, explanando sobre a conveniência da multiplicação dos grupos espíritas, asseverou claramente, no item 334, do capítulo 29, de O Livro dos Médiuns, que esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem formar, desde já, o núcleo da grande família espírita que um dia consorciará todas as opiniões e reunirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. 74. Eles sabem. Quando à frente do companheiro que sofre, determina a verdadeira superioridade moral, te imagines no lugar dele, a fim de que a tua palavra lhe sirva de refrigério e lição. Excetuando as criaturas deliberadamente enfurnadas na ignorância ou bestializadas no crime, que reclamam a compaixão da providência divina, ninguém se aprisiona em armadilhas do erro, agindo de própria vontade. Aqui, alguém abraçou a delinquência, admitindo que afeto seja capricho. Ali, há quem padeça escárnio na praça pública, por haver acreditado cegamente naqueles que lhe zombaram da confiança. Perante os que lutam e choram nas consequências das próprias quedas, sejam encarnados ou desencarnados, arma-te de humildade e entendimento se aspiras a auxiliar. Convence-te, sobretudo, de que o necessitado é o primeiro a conhecer-se. O doente sabe em que ponto do corpo se lhe encrava a enfermidade e não aguarda acusações porque se desgoverna nos momentos de crise. Pede socorro e medicação. O mutilado sabe que peça lhe falta no carro orgânico e não aguarda acusações porque exibe forma imperfeita. Pede auxílio e recurso. O faminto sabe que tem o estômago torturado e não aguarda acusações porque se aflige em descontrole. Pede um prato de pão. O sedento sabe que carrega consigo o tormento da secura e não aguarda acusações pelos esgares que mostra. Pede um copo de água fria. Assim também, os que tombaram na culpa conhecem, por si mesmos, o labirinto de sombra em que jazem situados e não aguardam acusações maiores que as da própria consciência, em se vendo dementados e cegos, humilhados e infelizes. Diante, pois, do irmão que caiu em remorso e rebeldia, azedume ou desespero, não lhe batas nas chagas. Se queres efetivamente reajustá-lo, deixa que o teu amor apareça e lhe tanja as cordas do coração. 75. Expliquemos. Não desconheces que a doutrina espírita é a reviviscência do cristianismo em sua pureza. Nos primeiros tempos do Evangelho, os apóstolos da ideia edificante eram os médiuns da Boa Nova, espalhando-lhe os ensinos. Hoje, o Espiritismo é a palavra que os complementa. Disse Jesus, necessário vos é nascer de novo. Apontemos que o Mestre não se refere apenas ao renascimento simbólico pela atitude, valioso mas insuficiente, e, sim, a reencarnação, em que o espírito se aprimora de corpo em corpo. Disse Jesus, enquanto não vos tornardes quais crianças, não entrareis no reino de Deus. Esclareçamos que o Mestre não aprova a inexperiência, e sim nos convida à simplicidade, a fim de que possamos viver sem tabus e sem artifícios. Disse Jesus, considerai os lírios do campo que não fiam e nem tecem e, entretanto, Salomão, com toda a sua glória, jamais conseguiu vestir-se como um deles. Registremos que o Mestre não apoia a preguiça, em nome da fé, e, sim,
dá ênfase justa ao dever cumprido, no qual ninguém precisa assaltar os recursos dos outros, a pretexto de garantir a própria felicidade, porquanto o lírio do campo, onde medre, atende à função que lhe cabe na economia da natureza. Disse Jesus: quem se humilhar será exaltado. Anotemos que o mestre não encoraja os que se fazem de tolos para senhorear o melhor quinhão na mesa do oportunismo, e, sim, estimula os que se sustentam leais à reta consciência, prosseguindo, sem perturbar os próprios irmãos, no labor que a providência divina lhes concede realizar. Disse Jesus: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Assinalemos que o mestre não espera se transformem os discípulos em legião de louva-minheiros dos delinquentes importantes da terra, e sim nos aconselha a respeitar os adversários pela sinceridade que demonstrem, dando-lhes campo de ação para que façam, melhor que nós, a tarefa em que nos criticam, continuando, de nossa parte, na execução dos compromissos que nos competem, cultivando a paciência praticada por ele mesmo, quando ajudou aos próprios perseguidores, através do exemplo silencioso, sem aplaudir-lhes a crueldade. Disse Jesus: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que meu Pai vos enviará em meu nome, vos esclarecerá em todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Mostremos que o Mestre não se reporta a acontecimento cósmico em desacordo com as leis naturais, e sim a doutrina espírita, pela qual os espíritos santificados na evolução voltam ao mundo, aclarando as sendas da vida e reafirmando o que ele próprio nos ensinou. Não faças de tua convicção incenso à idolatria. Recorda que, em doutrina espírita, é preciso estudar e aprender, entender e explicar. 76. Imã. Perto, muito perto de ti, estão todos aqueles que já te precederam na viagem da morte. Aqueles que subiram para o alto dos montes se referem à luz, no entanto, os que desceram para as furnas do vale agitam-se na sombra. Quantos se sublimaram, no suor do serviço, mostram que vale a pena lutar e padecer, para que o bem se faça, e apelam para o bem, porque Deus é amor. Contudo, os que se agarram às paixões inferiores mergulham-se nas trevas, como os seres do lodo, e, em largo desespero, convidam para o mal, a que se prendem, fracos, em tremenda ilusão. Todos os que marcharam no extremo auxílio aos outros ensinam-te, pacientes, a converter espinhos em roseirais eternos, mas quantos desprezaram as criaturas irmãs, no apego desvairado à posse de si mesmos, induzem-te a fazer de rosas passageiras duros espinheirais. Não afirmes, sou pedra. Nem digas, não percebo. No lar do pensamento, estamos todos juntos. Cada espírito escolhe a força em que se inspira. O raciocínio manda. O sentimento guia. Trazes, assim, contigo, o leme do destino escondido na mente, ocultando no peito o impulso que o dirige, porque tudo prospera aos golpes do desejo, e o imã do desejo chama-se coração. 77. Médiuns transviados. No que se refere aos médiuns abandonados a si próprios, imaginemos vontade nos instrumentos de que se vale o homem na sustentação do progresso. A caneta nobre que se negasse a escrever, com medo de errar, terminaria, de certo, numa carroça de lixo, preterida por algum lápis humilde que prestasse concurso de boa vontade. O automóvel distinto que desertasse do trabalho, com a desculpa de preservar-se contra a lama e a poeira, perderia o devotamento do motorista e seria desarticulado por mãos estranhas. O piano que intentasse desfigurar acordes e melodias afastaria a atenção do musicista, acabando disfarçado em prateleira obscura. O martelo que se impusesse ao operário, revelando o propósito de menosprezar-lhe a cabeça, seria naturalmente largado à própria sorte, para cair talvez sob o domínio de algum criminoso vulgar. Mediunidade é talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. Os espíritos benevolentes e sábios convidam as criaturas para colaborarem com eles na obra de esclarecimento e elevação da humanidade. Os medianeiros que aderem, renascem no mundo com os característicos da instrumentação ideal. Algumas vezes, no entanto, em plenitude das forças físicas, os tarefeiros do intercâmbio, enganados por transitórias facilidades materiais, recusam-se ao compromisso assumido. Instados pelos instrutores da vida maior, durante muito tempo, para que se desincumbam dos seus mandatos,
afirmam-se com receio da humilhação e da crítica, ou exploram situações, sequiosos de luxo e poder. Os benfeitores espirituais, por fim, renunciam à insistência construtiva, deixando-os entregues a si mesmos. Então, semelhantes criaturas, que renasceram no corpo terrestre para a função da mediunidade,